A gente pode chamar essa proposta ética do Sartre de ética do porvir, uma vez que ela é sempre devotada ao futuro. Se eu quero um futuro de igualdade, eu preciso agora, hoje, combater a desigualdade. Se eu quero um futuro de paz, eu tenho que combater agora a violência, os germes da violência ou o mundo violento que nós temos hoje nas suas causas. O que provoca a violência é a desigualdade, então nós estamos num círculo vicioso e isso tem que ser combatido. Isso se aplica à proposta ética, que é uma ética do porvir e que não define de antemão o que é o bem e, por consequência, não podemos dizer o que é mal de antemão. Um pouco como a ética nicômaca do Aristóteles, que no caso ele vai propor lá a virtude como meio termo, nesse caso será sempre a situação aquela que pode indicar a melhor solução para o problema. No caso desse indivíduo que vai matar o outro, de repente o outro também está armado, e na troca de tiros. Então, ninguém está dizendo que por princípio não matar é bom. Ou, por princípio, não beber é bom, e assim por diante. O que Sartre está dizendo é que em situação, sempre situadamente, a postura ética é a construção de um futuro, não a manutenção do passado. Porque o passado é aquele que nos trouxe a esse presente. O futuro, a abertura de futuro, a possibilidade, a ética do porvir, ela abre todas as possibilidades. E elas podem ser, esse futuro aberto, podem ser as melhores possíveis ou as piores possíveis. Se um dia o mundo teve nazismo, isso se deveu a uma série de escolhas, de um grupo enorme de pessoas, porque essa ideia ela não existe fora da ação individual. Lembre-se, para si, o homem é um universal singular. Então, ao mesmo tempo que ele é agido pela história, ele age na história. Ao mesmo tempo que ele é determinado, ele transmite a determinação. Simone de Beauvoir, vale lembrar, não se nasce mulher, se faz mulher. A gente poderia generalizar isso, não se nasce homem, se faz homem, não se nasce operário, não se nasce garçom, não se nasce professor, não se nasce nada, o homem se faz. E do mesmo modo, não se nasce brasileiro, o ser humano criou o brasileiro, que é aquele que explora a terra brasilis, né, o Brasil. Nós não somos brasilianos, nós somos brasileiros. E isso você recebe de herança. E você recebe toda essa história de extermínio dos indígenas, de escravização de pessoas negras, de todo tipo de arbitrariedade, de violência do próprio exército contra o próprio povo. E isso é ser brasileiro, então você recebe isso. Receber isso não é determinante, não exige manutenção. Porque do ponto de vista da ética do porvir, o futuro está aberto. O Brasil pode ser um país diferente. Mas por que então que as pessoas se esforçam em repetir a história ou manter a norma? Sartre trata bastante no Cadernos para uma Moral sobre a normatização, de como a gente obedece a uma norma e tentamos preservá-la. Eu gosto muito de um texto, ele é grande, eu vou recortar algumas partes, mas está também em Saint-Gené, Ator e Marte, na página 35. Ainda na Metamorfose, mas Sartre está falando da postura do homem de bem em relação à ética e ao mundo. Ele diz assim: a ação, seja ela qual for, modifica aquilo que é em nome daquilo que ainda não é. Ou seja, eu vou mudar o mundo, eu vou pegar um terreno e terraplaná-lo para construir algo. Algo que não é. A universidade vai ser construída sobre essa terra e certamente houve um bosque aí algum dia, onde é a universidade. Daquilo que já é, vai ser retirado para construir o que não é. Isso é a ação humana. E, inclusive no próprio corpo. Nós fazemos da nossa existência. Do mesmo modo. Já que ela não pode realizar sem quebrar a ordem antiga, agora falando da história, é uma revolução permanente. Demole para edificar e para reunir separa. Da manhã à noite acumulamos a serragem, as cinzas, as aparas. Toda construção comporta uma parte pelo menos igual de destruição. Mas isso as éticas prescritivas, as éticas que partem de uma noção absoluta de bem não admitem. Por isso que quando se fala em relativismo na ética sartriana, é absurdo. A resposta que deve ser dada é, bom, mas não se trata da ética ser relativa, a situação é relativa. E você ter uma ética relativa à situação, nada mais é do que ser realista em ética. E não acreditar nos absurdos, como diria o Nietzsche, imperativos categoriais.
Os imperativos, eles se impõem a quem? Em qual situação? É o mesmo caso do mandamento divino. Ele se impõe a quem? Em qual situação? Tanto o cálculo racional do imperativo categórico quanto a submissão para ir para um paraíso é uma escolha. É a escolha do homem religioso, é a escolha do homem ético racional, né? Só racional. Porque se ele fizer o cálculo situacional, ele pode achar melhor cometer aquilo que ele sabe que é errado. E quando a gente fala de ser realista, é justamente disso que se trata. Não se trata de fingir que o mal não existe, que ele não está à nossa disposição. Mas é isso que o homem de bem pretende. Ora, nossas sociedades estáveis temem que o movimento em falso as desequilibre. Assim, nada dizem sobre o momento negativo da nossa atividade. Seria necessário amar sem odiar os inimigos daquilo que se ama. Ser cristão, né? Afirmar sem negar o contrário daquilo que se afirma. Eleger sem rejeitar aqueles que não se elegeram. Produzir sem consumir. Retiram-se os mortos a toda pressa. Recolhem-se discretamente os detritos. Recomeça-se a cada dia, sob o nome de limpeza, a mascarar as destruições da véspera. Dissimula-se a pilhagem do planeta. Tão grande é o medo de pôr abaixo o edifício que se nega até o poder de criar. O homem dizem, não inventa, descobre. Reduz-se o novo ao antigo. Conservar, manter, restaurar, reformar, preservar, essas são as ações permitidas. E o homem de bem que age assim é ético. O que preserva a tradição, talvez a propriedade e a família. Todas pertencem à categoria da repetição. Aquele que preserva a religiosidade, e se nasceu naquela religião, morre naquela religião e batiza todos os filhos dela e etc. Tudo está pleno, tudo está em seu lugar, tudo está em ordem, tudo sempre existiu. O mundo é um museu e nós somos os conservadores. Entretanto, o espírito, como disse Hegel, é inquietação. Mas essa inquietação nos dá horror. O espírito, disse o Hegel, que é inquietação, mas Sartre mostrou que essa inquietação é o nada que separa o para si de si mesmo, ou seja, a liberdade. Essa inquietação que nos dá horror. Devemos suprimi-la e deter o espírito, expulsando a mola de sua negatividade. Por não poder sufocar inteiramente essa postulação maligna, o homem de bem se castra. Arranca da sua liberdade o momento negativo e projeta para fora de si essa víscera sangrenta. Eis a liberdade cortada ao meio. É a liberdade para adequar-se ao bem, ao certo, ao verdadeiro. Isso não é liberdade. A liberdade de se submeter à vontade de Deus, a liberdade de descobrir e se adequar às ordens de razões estabelecidas pela razão suprema, pela res divina. Todos esses modelos, eles acabam deixando a responsabilidade, quer dizer, você livra de duas coisas ao mesmo tempo. Limita a liberdade, mas ao mesmo tempo retira a responsabilidade. E o homem se sente bem acolhido nesses ambientes em que ele não é responsabilizado por seu ser e pelo seu mundo. Então a consciência feliz, a consciência tranquila, é aquela que consegue, agindo de má fé, não se sentir responsável pelo sofrimento que ocorre do outro lado do planeta, sabendo que ele ocorre e tendo condições, evidentemente, situado numa condição que lhe permite amenizar aquilo, ou pelo menos fazer algo. Eis a liberdade cortada ao meio. Cada uma das suas metades se estiola do seu lado. Uma delas continua em nós. Ela identifica para sempre o bem com o ser, com a positividade absoluta. Daí que as éticas prescritivas, e principalmente aquelas fundadas num ser divino, sejam tão frágeis, porque elas não têm esse poder de coerção que a situação tem. Então nós somos obrigados a ser livres ou obrigados a ser éticos, quanto mais a situação. E ser ético nem sempre concorda com aquilo que foi proposto. Os mandamentos dizem não matar, e no entanto o próprio Javé obriga ou manda seu povo matar filisteus, por exemplo. Como o ser é a medida da perfeição, um regime existente é sempre mais perfeito do que o regime que não existe. Dizem que ele já foi posto à prova. Daquele que quiser introduzir o menor do aperfeiçoamento, eu pulo um parêntese, exige também que se submeta às provas e demonstre em todos os outros pontos um apego ainda mais profundo ao ser, isto é, aos costumes e às tradições. Para o homem de bem,
É a mesma coisa ser só e não ter razão. Isolar-se é retirar-se deliberadamente para a finitude. Logo, desejar o seu próprio nada. Seu sonho é que a história acabe e venha enfim o tempo da repetição feliz, no seio do grande sono. Sem dúvida ele é sujeito a falhas, mas é por omissão, ignorância, fraqueza. Em suma, por esse fragmento de nada que permanece nele e que ele suporta, detestando-o. Compensará essa singularidade por uma obediência estrita aos imperativos do grupo. Aliás, falhar não é nada, literalmente. Nossas faltas são carências de ser, e só tem eficácia pelo ser que as sustenta. O pior nem sempre é seguro. Em outras palavras, a escolha pela determinação do futuro é uma escolha que se faz presentemente e que só poderia se dar no presente. Todas as vezes que nós fazemos esse tipo de escolha pelo bem e negamos a outra parte, a liberdade ela permanece manca. E essa liberdade manca é o único ambiente em que éticas prescritivas, definitivas, verdades absolutas podem encontrar espaço. Quando se trata de uma ontologia fenomenológica, a responsabilidade ela é absoluta sim, mas a liberdade é absoluta. Se a liberdade é absoluta, não há nada onde o homem possa se apegar para justificar o seu ato, senão na própria livre escolha, que é o seu ser. Isso, claro, traz uma série de desafios para a constituição de uma ética, sobretudo uma ética que seja aplicável, mas, de outro lado, revela o engodo de todas as éticas de todos os tempos, quando elas se pretenderam permanentes num mundo em permanente mudança. Então é necessário que a própria compreensão ética seja revista, que ela coincida com a ação individual e que ela seja, de certo modo, aquilo que define o que é o mundo e, sobretudo, quais valores serão defendidos nesse mundo pela coletividade e quais valores devem ser suprimidos.